Bom, vou explicar para vocês o que que é esse grupo, a importância desse grupo, o que que a gente vai tratar aqui. Nós vamos nos encontrar de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 19 horas. E o que que a gente vai tratar nessas quintas-feiras? Nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre tristeza, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre insônia, porque influencia. Nós vamos falar sobre intestino, porque a gente não pode deixar de falar sobre o eixo intestino-cérebro. Nós vamos falar sobre desparasitação, tudo gratuito, tá, gente? Para poder, de alguma forma, ajudar vocês. E também eu vou falar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre oração, para vocês entenderem. Bom, e nós também vamos orar umas pelas outras, todo mundo orando uma pela outra, se ajudando. Eu acho super importante para a gente conseguir é, começar com o pé direito, para vocês entenderem que a oração é que vai ajudar a gente em tudo também. Então, eu vou falar da parte de Deus, vou falar da parte da ciência, vou juntar o meu conhecimento para ajudar cada uma de vocês. Por que que eu resolvi fazer esse grupo? Porque já tem tocado no meu coração há muito tempo para fazer. E aí eu relutei, relutei e eu resolvi fazer. Eu estou passando por um problema muito, 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 muito difícil. Uma situação muito difícil mesmo. E eu falei assim para Deus, Deus, eu vou cuidar das suas coisas e o Senhor vai cuidar das minhas, né? Não é uma troca. Ah, então eu vou cuidar das suas para o Senhor cuidar da minha. Não, porque Ele já cuida das minhas coisas. Mas quando a gente cuida das coisas de Deus, a gente tira um pouco o foco da gente e a gente começa a ajudar outras pessoas, a gente, na verdade, está se ajudando também, sabe? Isso ajuda a gente a se aproximar ainda mais de Deus. E quando a gente ajuda as pessoas, a gente se sente muito melhor. A gente vê que a gente está conseguindo fazer aquilo que Deus, quando esteve aqui na Terra, fez, que foi ajudar os filhos dele, né? E a gente precisa ter esse amor, essa empatia. Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu falei, quer saber? Mesmo que eles sejam seguidores, alunos, né? Pacientes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu vou unir as duas. Porque eu acho que quando a gente une as duas, a gente está completo. Se a gente trabalha uma coisa só e deixa a outra, não está completo. E quando a gente une, fica completo, sabe? Então, eu vou eu vou tratar vocês, eu vou passar prescrição para vocês e para vocês poderem tratar essa questão do intestino eixo, intestino cérebro. No final, eu queria que vocês tivessem um caderno, que vocês separassem um caderno, tá? Com o nome, pega um caderno, separa e bota assim, fortalecimento. Para saber que toda vez que nós estivermos juntos, porque eu vou passar atividades para vocês, e tem coisas que eu vou falar para vocês que é super importante vocês entenderem. É super importante vocês acompanharem, fazerem, para a gente poder estar melhorando esse quadro, porque essa questão da ansiedade e depressão está um número cada vez maior, né, na sociedade. Então a gente tem que tentar ajudar de alguma forma. Deixa eu ver se alguém já passou mais alguma informação aqui no grupo para a gente poder começar, tá? Só um minutinho. Não, ninguém falou mais nada. Tá. E a Nilva, eu não sei se ela conseguiu. Ok, então vamos lá, gente. No final, então, vou passar para vocês, vou começar a falar da parte científica e nutricional, tá? Porque tem tudo a ver a ligação entre o cérebro e o intestino, e vocês vão entender por quê e o que que vocês têm que olhar, o que que vocês têm que fazer, o que exames que vocês têm que estar sempre olhando e como é que a gente faz para tratar isso tudo, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. É, Deus, ele pode fazer qualquer coisa, porque ele é Deus. Se ele pode mover uma montanha de um lugar para o outro,
Se ele faz chover pão do céu, cair, né, pão do céu, se ele pode abrir o mar vermelho, se ele pode derrubar um muro apenas com gritos, se ele pode fazer isso tudo, então por que que ele não faria, não continuaria fazendo grandes maravilhas pelo seu povo, pelos seus filhos? Os discípulos vieram a Jesus e disseram, né? Olha, nós oramos e jejuamos e não conseguimos, né, isso está na Bíblia, e não conseguimos fazer com que os demônios saíssem do corpo da pessoa, né? Isso está lá. E aí, por que que será que eles não conseguiram? Se Deus falou, né, Jesus falou que eles poderiam fazer até coisas muito maiores do que ele mesmo. O que que aconteceu? Jesus ele passava a noite toda orando quando ele ia trabalhar a favor do povo, né? E se ele que é o nosso modelo de vida, então o que que você acha que a gente deveria fazer? Eu não estou falando para você ficar sem dormir, você orar a noite toda, mas você, como é que é a questão da oração, que é o respirar da alma? Você acorda de madrugada para orar pelas pessoas, por você? Você conversa com Deus durante o dia? Você intercede pelas pessoas? Como é que é a sua oração? Então, nós achamos que a gente ora, mas na verdade, a gente não ora, a gente não sabe orar. Nós fazemos orações muito curtas e em segundos. A gente faz oração, tá, 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 amém, tá, 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 amém. E geralmente a gente faz quando acorda, quando vai comer, quando vai dormir e quando lembra, né? Agora imagina se você tivesse um filho, e esse filho tivesse com algum problema de saúde, tivesse correndo risco de vida. Como é que ia ser sua oração? Ia ser curta? Ou você ia derramar, se derramar, pedir, clamar, você ia se entregar, você ia falar com a tua alma para que Deus ajudasse, né? Então, se Deus retirasse, né, a cortina que a gente tem nos nossos olhos e nós pudéssemos enxergar o que que acontece ao redor da gente, que a gente não vê o mundo invisível, nós iríamos orar muito mais. Os próprios discípulos perceberam que não sabiam orar. Eles oravam e viam como Jesus orava e disseram para Jesus: Jesus, ensina-me a orar. Por isso Paulo disse que o Espírito Santo, ele intercede por nós com sons inexprimíveis, né? Por quê? Porque a gente não sabe orar. Então, é errado, gente. É errado a gente presumir que Deus vai responder a gente da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas se soubéssemos o fim desde o início, nós trilharíamos o mesmo caminho que Jesus escolheu para a gente. Claro que a gente colhe as consequências das nossas más escolhas também, né? Mas muitas das vezes Deus escolhe responder da maneira diferente que nós desejamos. E muitas vezes Jesus até responde e nós não ouvimos. Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus. Porque por que que a gente não ouve a voz de Deus? Porque a gente não está familiarizado com a voz de Deus. Nós vamos conhecer a voz daquele com quem a gente tem passado tempo. Isso exige relacionamento, passar tempo junto com ele. Não adianta você orar, rezar por uma semana e querer ter um relacionamento que você acabou de conhecer Jesus em uma semana. Conhecer alguém e ter uma resposta precisa realmente estar junto com esse alguém, sabe? Uma conclusão que eu cheguei, eu estava conversando até com a minha filha ontem, e eu falei assim, filha, quando eu estava levando ela para a escola de carro, filha, eu cheguei à conclusão que eu não amo Jesus. E ela, ué, mãe, não? Eu falei, não, eu não amo Jesus e você também não ama Jesus. Sabe por quê?
Porque quando a gente ama Jesus, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar perto dessa pessoa. A gente quer estar do lado dessa pessoa. A gente quer estar toda hora ouvindo a voz dessa pessoa. A gente quer estar ali do lado. Sabe quando a gente casa e quer estar do lado? Quando a gente namora e não quer sair de perto? Quando a gente tem uma amiga leal e a gente quer contar as nossas, o que que a gente passa, né? E eu falei para ela, e se a gente realmente amássemos Jesus, é, a gente passaria mais tempo com ele. A gente conheceria ele de tal maneira que a gente não teria medo de nada, porque a gente sabe que Deus, ele ama tanto a gente que ele deixou o céu para que ele viesse aqui na terra se fazer presente, para que a gente tivesse acesso ao céu novamente. E se Deus deu o único filho dele por nós, por que que então ele não nos daria o que, o que é importante? Mas será que o que é importante para Deus o que é importante para Deus é importante para você? E será que as nossas orações precisam ser atendidas exatamente do jeito que nós gostaríamos que fosse? Pois é. A oração é o respirar da alma. Como que você tem feito isso? Será que se a oração é o respirar da alma, como está a minha alma? Como é que eu estou? Será que eu estou sendo alimentada realmente? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou ouvindo assim, diz o Senhor, quando Ele fala para a gente o que que a gente precisa fazer? Porque não é que a gente vai passar a madrugada toda orando, mas quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver descansando, quando eu estiver no banheiro, quando eu estiver andando, quando eu estiver no carro, quando eu estiver no ônibus, quando eu tiver que tomar alguma atitude, quando eu tiver que comprar alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou pensar alguma coisa, será que eu estou em conexão com ele para saber se é a melhor maneira? Será que eu estou perguntando para ele se é assim que ele quer que seja realmente feito? Pois é. E a gente não consegue confiar naquele que a gente não conhece. Você consegue confiar num amigo que você não conhece? Pois é. A gente, a gente não vai conseguir agradar a Deus se a gente não tiver fé. A gente precisa agradar a Deus. Então, a gente só exerce a fé ouvindo a palavra de Deus. E aí, quando você está familiarizado, você confia no que ele fala para você, independente do que ele fale para você. É, como que você vai entregar, então, a sua vida, os seus atos, tudo que você quer fazer ou que você precisa deixar de fazer? Como você vai saber que é o melhor para você? Como é que você vai fazer a escolha de Deus e não a sua? Só se você tiver intimidade com Ele. Só se você conseguir identificar a voz de Deus. Então, essa é a relação pela qual os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Então, Jesus disse que ele mostrou a maneira de orar. Ele não falou para repetir sempre as mesmas palavras. Porque se você é casada, se você tem uma amiga, se você tem um amigo, e se você fala palavras sempre que você está junto, palavras decoradas, você acha que ele vai gostar? Você gostaria de ser tratado assim? Então, a oração é abrir a alma, é explicar, sabe? É dar permissão. Por que que a gente ora? A gente ora para que Deus se sinta paparicado, bajulado? Não. Quando a gente ora, a gente dá permissão de Deus agir. Ele conhece os nossos problemas antes mesmo da gente. Ele sabe o fim desde o princípio. É como se você tivesse com o teu melhor amigo e você quisesse passar tempo com ele. Mas existem algumas coisas que a gente precisa fazer e a gente não faz. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue ouvir o que Deus quer. A gente não consegue ter fé o suficiente para acreditar que Ele está com a gente em qualquer momento.
E para a gente ter fé de dizer igual os amigos de Daniel pro rei. Se tiver que me jogar na fornalha, se tiver que me salvar, Deus vai me salvar. Agora, se tiver que me jogar na fornalha, se tiver que morrer por ele, eu morro por ele. Isso é confiança plena em Deus, sabe? Isso é confiança plena. E a oração, ela pode ser respondida imediatamente ou ela pode levar tempo. Eu me lembro que quando a minha mãe, no mundo, ele diz, né? No mundo tereis aflições. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo passa por aflições. Ninguém está isento disso. A gente não pode perder de vista que as aflições, os momentos difíceis que a gente passa, são oportunidades de Deus para a nossa vida. Porque a gente precisa se entregar, não é 95% para Deus e ficar no controle de 5% ou 99%. E é difícil a gente entregar o controle da nossa vida. A gente quer resolver tudo, a gente quer pensar lá na frente como é que vai ser, como é que isso, como é que aquilo. E a gente precisa entregar o 100% do controle da nossa vida para Deus. E quando a gente está passando por alguma aflição, por algum problema sério, a gente tem que acreditar que esse Deus, que é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagres, é um Deus que ama e deu a vida por você, e que ele ama você mais do que qualquer pessoa nesse planeta, e que ele vai continuar cuidando de você. Então, a gente pensa assim: ah, poxa, ela está falando isso porque está falando de depressão, tem a ver, quer dizer, se eu não tenho Deus, eu tenho depressão. Não, não estou falando isso. Você sim pode ter depressão por um problema fisiológico, você pode ter depressão por um problema hormonal, você pode ter depressão por causa de uma disbiose, você sabia disso? Você pode ter depressão por causa de deficiência nutricional, você pode ter depressão porque você não conhece o que Deus pode fazer por você. Pode ser várias coisas, ou você pode ter depressão pelo ambiente, pela situação e circunstâncias que você está vivendo na sua vida. Então, é o que eu falei, é tudo junto. As coisas não se separam, sabe? É você e Deus. É você se conhecer. É você ter instrução. É você conhecer o teu corpo, o teu metabolismo, o que que você precisa. E nós vamos andar todo esse caminho juntos para você entender, né? Então, assim, nós precisamos lembrar do que Deus já fez por nós na nossa vida. Em todos os momentos que a gente já passou, que Deus te deu uma resposta a uma oração, mesmo que seja uma resposta pequena, que Ele tenha te dado, é importante a gente lembrar, né? A gente precisa absorver, entronizar, sabe, dentro da gente, um princípio muito importante, que Deus está comigo, que Deus me ama, que Deus me ajuda, que Deus fala comigo. Quantas vezes Deus respondeu uma oração sua e que no dia seguinte você já nem lembrava mais, ou uma semana depois, ou um mês depois, ou um ano depois. Então, pequenas coisas acontecem no nosso dia a dia que talvez a gente ache que é coincidência, não, é livramento de Deus, é proteção de Deus, são anjos enviados para nos proteger, nos ajudar, sabe? Então, assim, é entregar, é descansar, é pedir, é orar e é descansar. A gente precisa ter fé, mesmo que essa fé seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, porque se a gente der nutrientes essenciais para ele, essa mostarda, esse grão, ele vai crescer, ele vai se tornar grande. Ninguém ressuscita se não tiver morrido. Nenhuma semente ela vai brotar se ela não tiver morrido primeiro. E a gente precisa morrer para o eu. Com as minhas próprias forças? Não. A gente não vai ter força para isso. Não. Se eu tenho um temperamento difícil, se é um temperamento de briga, se é alguma coisa errada que eu faço, eu não consigo me controlar, eu vou te dar uma má notícia. Você vai continuar assim. Porque você não vai conseguir se controlar. Você vai poder se controlar durante um período e daqui a pouco você vai cair de novo. Mas Deus dá uma página em branco para a gente reescrever a nossa história todos os dias.
E não é pela nossa força nem pelo nosso poder, é pelo poder de Deus e pela força de Deus. O que a gente tem que fazer é entregar, o que a gente tem que fazer é clamar a Deus, é pedir, é orar e é principalmente confiar. E eu vou repetir, a gente só confia naquele que a gente tem comunhão, naquele que a gente conhece, naquele que a gente passa tempo, naquele que a gente contempla. Aí, no momento da dificuldade, no momento da dor, da luta, do desespero, a gente sabe que Deus está com a gente. Ontem, eu estava no supermercado no carro e querendo me dar uma angústia por um problema que eu estou passando muito sério. E na hora que veio aquela angústia, Deus me deu uma canção. E a canção fala assim: não há o que temer. Eu não vou cantar, não, que eu sou muito desafinada, nem minha filha aguenta. Então, mas eu gosto muito de louvar a Deus, não importa. Deus aceita, né? A gente tem dom para algumas coisas e não tem para outras. Então, fala assim: não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, é, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Gente, na hora que eu estava assim, é a entrega de todo momento, sabendo que Deus cuida de você. Então, por isso é que você precisa lembrar do que Deus tem feito por você. Precisa lembrar. Como que você faz então para crescer nessa fé a ponto de você estar tão alicerçada ali com Deus que aconteça o que acontecer, você está em paz, porque você sabe que você tem um Deus, que Ele não dormita, Ele não tira cochilo, Ele cuida de você o tempo todo. Se Ele tiver que comissionar vários anjos ao seu redor para te proteger, Ele vai fazer. Se Ele tiver que deixar você passar na fornalha ardente para aumentar a tua fé, Ele vai deixar. E tem momentos difíceis na nossa vida que acontece para ele mostrar os milagres dele. Porque se a gente não entregar 100%, falar agora que não tem jeito, ela vai entregar 100% nas minhas mãos e agora ela vai ver o meu poder. Porque enquanto ela entregou 95 ou 90, ela estava fazendo alguma coisa, então ela não estava confiando 100% que eu poderia ajudar, que eu poderia fazer algo. Não. Então, muitas coisas acontecem para que a gente tenha força que vem através de Deus para que a nossa fé aumente, para que a gente possa ajudar outras pessoas lá na frente passando pelo mesmo problema, sabe? Eu me lembro quando minha mãe, é, eu me formei, tem 23 anos que eu sou formada, e eu trabalhava na área de controle higiênico sanitário dos alimentos. Eu não trabalhava na área clínica. E a minha mãe, ela adquiriu um câncer no cérebro. E eu via minha mãe definhando a cada dia, até que ela não conseguia mais falar. E eu cuidei dela e da minha avó, que via a filha morrendo a cada dia. Foram momentos muito difíceis na minha vida. E eu saí do emprego e o dinheiro que eu tinha guardado para comprar um carro, seria meu primeiro carro. Eu tenho dois irmãos e a gente ajudou minha mãe nesse processo todo. Isso há muito tempo atrás, gente. E um comprimido que ela tinha que tomar, que era uma químio, era de 28 em 28 dias, custava R$ 5.000. E eu não tinha dinheiro para manter alguém para cuidar da minha mãe. Então eu não dormia durante o dia e eu não dormia durante a noite. E eu tinha que cuidar dela, eu tinha que dar banho no leito, aprendi. Eu tive que trocar a fralda e eu vivi para cuidar da minha mãe. Eu saí do emprego e fiquei com a minha mãe. E teve um dia que eu me lembro que eu estava assim, tão já sem dormir durante muito tempo, muito tempo, muito tempo. E eu me ajoelhei no sofá, e eu ajoelhei ali no chão da sala, e eu clamei, chorei a Deus e falei: Deus, por favor, o Senhor disse que não daria para gente alguma coisa que a gente não conseguisse suportar, eu não estou suportando, eu não estou aguentando, eu não consigo dormir, eu não tenho paz, por favor, tenha misericórdia de mim. E eu chorei, clamei.
E isso já era bem tarde da noite, acho que era uma meia-noite, mais ou menos. E eu estava muito emocionalmente abalada, né, por uma situação dessa. Minha mãe nova, com 57 anos, com câncer. Eu tenho 53, muito novinha. E aí, de manhã, 6 horas da manhã, uma amiga minha me ligou e falou: Raquel, Deus tocou no meu coração. E eu fiquei muda no telefone. Eu falei: o que foi? E ela falou: eu vou pagar uma pessoa para ficar com a sua mãe durante a semana, para você poder descansar. Você deve estar muito cansada. Eu falei: não, é muito caro. Ela: eu vou pagar. Eu vou pagar, ela vai ficar com você de segunda a sexta-feira, de dia e de noite. E nós vamos procurar alguém. Gente, foi um anjo mandado do céu para ela. Ela foi um anjo, um anjo. Que Deus do céu tocou no coração dela, porque eu já não estava aguentando mais. E horas depois, 6 horas depois, Deus me respondeu. E depois eu falei com meus irmãos e a gente contratou uma pessoa para o final de semana. Então eu já ficava com a minha mãe o tempo todo, mas emocionalmente e fisicamente eu já estava muito abalada. Então tem momentos que ele mostra através da aflição o poder dele, sabe? O poder dele. E a minha mãe, ela tinha 6 meses de vida e viveu 2 anos. E eu resolvi depois fazer nutrição clínica, sabe? Então, é, todo mundo já passou. É importante você pegar esse caderno que você separou e que eu te pedi e que você faça um dever de casa que eu queria te pedir. Eu queria que você orasse a Deus depois que a gente conversasse aqui e que você anotasse 10 milagres que Deus fez na sua vida. 10 milagres. 10 milagres. Uma vez eu estava dentro de um ônibus, eu era uma adolescente. Eu morava em Teresópolis e vim para o Rio. E do meu lado, eu estava sozinha, parou um cara. Eu falei: esse cara vai me assaltar, esse cara vai me assaltar. E eu já fui assaltada 8 vezes. 8 vezes. Só uma que eu fui agredida, as outras vezes não. E eu falei, e eu já sabia, eu já estava acostumada. Eles vêm direto em mim. E ele parou do meu lado e eu tive que sair do ônibus, só que eu não tinha mais dinheiro para pegar ônibus. Adolescente, né? E aí não tinha celular, não tinha nada. E eu desci na Presidente Vargas. E eu ia lá para Laranjeiras, para casa da minha avó. E eu falei: Senhor, o que que eu vou fazer? Eu não tenho, eu não tenho dinheiro. Não, não era adolescente, não. Eu já tinha 21 anos, mas eu era muito criancinha, gente. Com 15 aninhos eu pedi boneca de aniversário. Eram outros tempos, né? Quem é da minha idade vai entender o que eu tô falando. E eu falei: o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E não tinha, eu sabia, não tinha, era o único dinheiro que eu tinha. E eu orei a Deus quando abri a bolsa, tinha lá a nota do que eu precisava para pegar um outro ônibus para poder chegar em casa. Milagres que Deus faz na nossa vida, milagres grandes e milagres que não são tão grandes. E às vezes são milagres que você só vai saber quando você chegar no céu. Você só vai saber da providência e do cuidado de Deus quando você chegar no céu, né? Como que você faz para crescer na fé? Na oração, você não pode ser genérico. Obrigado, Deus, pelas bênçãos do dia. Obrigado porque o Senhor me livrou naquele momento. Você tem que dizer: obrigado porque o Senhor, naquele dia, fez um milagre, fez aparecer um dinheiro na minha bolsa que não existia. Obrigado porque o Senhor me ajudou hoje, mandando uma pessoa para ajudar a cuidar da minha mãe. A gente precisa ser específico, a gente precisa ter essa conversa íntima com Deus, sabe? A gente precisa falar dos detalhes, a gente precisa agradecer, a gente precisa relembrar. Ao invés de dizer, perdoa os meus pecados, a gente precisa dizer, me perdoe por ser invejosa. Me perdoe porque eu não falei corretamente com aquela pessoa. Me perdoe porque eu perdi a paciência. Me perdoe porque eu fiquei com inveja. Me perdoe porque eu falei mal de fulano. Me perdoe por isso ou por aquilo. A gente precisa ser honesto com Deus e a gente precisa também ser honesto com nós mesmos, sabe? É, sabe qual o problema? É que a gente não sabe orar. Deus fala pra gente, tá escrito e a gente não consegue colocar em prática. Nós temos um problema. A gente ora a Deus,
pede para resolver o problema da nossa forma, como se nós soubéssemos o que é o melhor, com aquela situação que está acontecendo e a gente já sabe a solução, a gente não deixa Deus solucionar. Isso é entregar 100%, deixar Ele resolver. E sabe, pode ser uma doença, pode ser um emprego, mas o amor lança fora o medo. E Deus é amor. E a gente não tem o que temer. É a música que eu acabei de falar para vocês. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Mas como que a gente não vai ter medo? A gente tem medo porque a gente não tem um relacionamento com Deus. E a gente começa isso na oração, gente. Na oração. Então, quando Deus fala que lança fora, né, o medo é para a gente lançar fora quer dizer que é uma distância tão grande que a gente não consegue pegar novamente, sabe? É, e ao invés de você orar dizendo para Deus, me dê isso, me dê aquilo, faça isso, faça aquilo, antes de você fazer isso, então você vai escrever num papel esses 10 milagres, anotem aí, que Deus já fez na sua vida. 10. Se você não conseguir lembrar de 10, você vai orar pedindo a Deus, porque não é possível. Você vai pedir, você vai orar e vai pedir a Deus que ele te lembre dos milagres. Outra coisa importante para a gente fazer na oração é louvar a Deus, reconhecer quem é Deus. Os milagres vão fazer você ver, você ter confiança que Deus está cuidando da sua vida. O louvor vai fazer você cantar na oração, vai fazer você se entregar a Ele, também tendo confiança de quem é esse Deus. Aí o problema é que a gente fica focado nos nossos problemas. A gente tem que focar em Deus para a gente não focar nos problemas. Se você ficar focado nos problemas, você vai ficar deprimido. Isso vai diminuir a tua fé a tal ponto de encolher, sabe? E aí vai ser um cristão que não vai conseguir ajudar outras pessoas também. Não pense, gente, que você está com Deus e que tudo vai ficar bem. Não, no mundo tereis aflições, né? No mundo a gente vai ter aflição. E o que que vocês vão fazer? Pensar, eu sou normal igual todo mundo, eu tenho problemas igual todo mundo. Não é porque Deus não me ama. Deus me ama e quer me proteger e quer me fortalecer nele para ele mostrar o que ele pode através do seu poder na nossa vida. Então, você vai escrever os 10 milagres que Deus já fez na sua vida. Você vai louvar a Deus, louvar. Bota hino para você louvar, existem alguns tão lindos. Eu mandei até um lá no grupo, né? E você vai também escrever num papel 10 promessas que Deus fez na Bíblia. 10 promessas. Por quê? Porque isso daí vai trazer paz para você. Você vai saber que você não está sozinho. E depois a gente vai continuar. Eu fiz só essa introdução. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da questão da como que a gente nutricionalmente a gente pode melhorar a questão da ansiedade, que mecanismos que a gente pode usar, né? E eu vou trazer depois estudos para a gente, se vocês daqui a 15 dias, se vocês tiverem uma Bíblia, para vocês podem trazer também, que a gente vai ver algumas passagens e vai ser Deus do céu falando diretamente ao seu coração, tá bem? Então vamos lá. Eu estou vendo a Franciele bebendo água, eu estou cheia de sede, mas eu comi, não posso beber água agora, porque quem é minha aluna, quem é minha paciente, quem é minha seguidora sabe que a gente só bebe água 2 horas depois que come, né? Então vamos lá, gente. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ah, vocês falando tão lindo, olha, tudo sobre. Ah, que gracinha. Aí depois eu vou ler tudo com calma, tá? É muito bom a gente realmente ver que a gente não está sozinho. Muito mensagens lindas. Então vamos lá. Gente, o que que a gente vai fazer então? Primeiro eu vou orientar vocês quando vocês tiverem uma crise de ansiedade, o que vocês podem fazer, muita gente já sabe. Tá com
Por que que a gente tem ansiedade? Por que que a gente tem crise de ansiedade? Porque a gente pensa no futuro. A gente pensa, porque a gente não está entregando 100% para Deus. Aí a gente pensa no futuro. Como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse problema? E se eu não tiver isso? E se eu tiver aquilo? E se eu não conseguir? Quando a gente entrega para Ele os nossos problemas e a gente louva, a gente, a gente ajuda outra pessoa que está com problema também, a gente vai ficando em paz. Porque essa paz da presença de Cristo vai entrando dentro da gente. É a paz que excede o entendimento, sabe? Aí você já fica mais tranquila. Isso é importante. Então, quando você está ansiosa, você está pensando nos problemas que vão acontecer lá na frente. Aí você traz a sua mente para o presente. Eu estou aqui, eu estou sentada, eu estou com pessoas que eu amo, maravilhosas. Eu estou aqui sendo usada por Deus. Então, você tem que trazer a tua mente para o presente. Traz a tua mente para o presente e começa a fazer respiração. Puxa o ar para dentro do peito, segura o ar e vai soltando devagarzinho para que teu coração volte ao normal. Porque quando a pessoa está com crise de ansiedade, o coração dispara, né? Então você faz esse exercício de respiração e o exercício da mente, trazendo o futuro para o presente, ok? Tá? E agora eu vou explicar para vocês algumas coisas que são importantes que vocês precisam anotar para vocês não esquecerem. Essa, essa, essa esse encontro vai ficar gravado, já está sendo gravado, eu vou botar lá no grupo e você pode botar na velocidade mais rápida e chegar onde você quer, se você tiver igual a Neide em trânsito, que não pode estar anotando nada, né, meu anjinho? Então vamos lá. O que que precisa? Para a gente não ter também depressão, não ter ansiedade, a gente precisa ter uma noite de sono boa. E para isso, a gente não pode dormir depois das 10 horas da noite. Não pode. Por quê? Porque a gente precisa dos hormônios estarem trabalhando, darem um pico de meia-noite às 4 da manhã e depois diminuir. Então, a gente precisa desacelerar a nossa mente, o nosso corpo, para a gente conseguir dormir. Porque senão a tua ansiedade no dia seguinte vai piorar muito. Então, comer 3 horas antes de dormir, não pode comer e deitar. Isso tudo vai ajudar também. Líquido, vocês vão beber até mais ou menos. Se vocês acordam para ir ao banheiro à noite, bebam líquido até 2 horas, no máximo até 2 horas antes de dormir. Depois disso, não bebam líquido. O quarto de vocês precisa estar completamente escuro. Botando a mão aqui, ó, vocês não conseguem ver a mão de vocês. Tem que estar realmente escuro o quarto. A luz vermelha induz ao sono. Vocês podem botar. Ah, eu tinha até aqui. Não... Bom, quem tem criança em casa vai entender que às vezes as coisas não estão no lugar onde você coloca, né? Então tem um interruptorzinho assim de tomada que você compra uma lâmpadazinha vermelha, isso induz ao sono. Ler. Eu amo ler a palavra de Deus na hora que eu durmo. Por quê? Porque é Deus do céu falando comigo. E isso vai fazer com que direcione seus pensamentos, porque senão a gente vai ficar pensando num monte de coisa, vai ter crise de ansiedade. Ele vai direcionar seus pensamentos para aquilo que você está lendo e ele vai desacelerar você. E você vai conseguir dormir conversando com Deus. Olha que coisa mais linda, né? Muito bom. É, Então, o que que acontece? Vamos lá. Vou falar um pouquinho assim, o que que é importante. Tem alguns chás que são bons, mas vocês precisam tomar a partir de 6 horas da tarde até no máximo 8 horas da noite. Por quê? Porque geralmente chá é diurético. E aí, eu vou falar dos chás importantes para você conseguir relaxar, tá? Já que a gente está falando de ansiedade, está falando de depressão, vamos falar de tristeza. Cada vez que a gente estiver aqui, eu vou trazer um tema para falar com vocês. A gente vai estudar também a palavra de Deus juntos, abrindo a Bíblia. Hoje foi só a introdução. Então, assim, o que eu estava falando aí? Tanta coisa, né, gente? Ah, compartilha, gente, compartilha a gravação, sim, tá? Para beneficiar outras pessoas. Então, para a gente poder dormir bem, a gente precisa dos chás, né? Para desacelerar. Então, a gente toma chá
chá de mulungu. Eu já botei receita no meu Instagram, tá? Vocês podem ir lá olhar. Chá de mulungu. Mulungu, você vai ver que é feito uma raiz. Quando é raiz, a gente ferve a raiz, tá? Quando não é raiz, quando é folha, a gente não ferve. Quando a panela começa a dar aquelas bolinhas de água, de ar em volta, a gente desliga, bota para uma caneca assim de água, bota uma colher de chá bem cheia da erva, espera 5 minutos, coa e toma, tá? Então é chá de mulungu, anotem aí. Chá de valeriana, valeriana tem até você compra na farmácia em cápsula valeriana, tá? Que aí é bom você tomar também. Você tá com crise, ele é um fitoterápico. E é bom para você também, tá? É, passiflora também, você pode tomar. Passiflora, muito bom. Camomila também é interessante. Raquel, eu posso juntar tudo? Você pode juntar tudo. Quem quiser certinho, tem lá no Instagram a receita para vocês. E toma. Então, assim, não vai te deixar com sono, sonolento, aquela coisa, não, mas vai desacelerar um pouco você, vai melhorar essa questão da ansiedade. Você pode tomar durante o dia, no máximo 4 xícaras, tá? Ou você toma, depois das 6 horas, antes das 8, você toma uma caneca desse chá, para poder estar ajudando, tá bem? É, quando a gente quer ter uma noite de sono que, assim, a gente consiga dormir, que isso é importante para a gente tá fisicamente disposto e bem no dia seguinte, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Eu vou mandar no grupo a higiene do sono, tá? Para vocês lerem, acompanharem e fazer exatamente aquilo dali. Existe uma coisa que, assim, a maioria das pessoas me dopa, então te dopa, né, Sônia? Mulungu valeriana te dopa, não pode. Então, camomila, que é mais fraquinho, tá? Usa camomila. E aí você usa só perto da hora de dormir. E se te dopar aí na hora de dormir, ok, mas desde que você acorde bem disposta. Então, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês que não pode fazer à noite é exercício aeróbico. Bicicleta, esteira, corrida. Isso vai aumentar o teu cortisol. E o cortisol, ele é antagônico, ele é o contrário da melatonina, que vai te ajudar a dormir. Se o cortisol está alto, a melatonina está baixa. Se a melatonina está alta, o cortisol está baixo. Se você tem um cortisol alto, a melatonina vai demorar muito para subir, porque o cortisol vai ter que diminuir, leva tempo. Tem pessoas que podem fazer exercício aeróbico de noite porque deita e dorme tranquilamente. Não tem problema para dormir. Eu sou uma. Se eu chegar, for para academia, correr lá, e chegar em casa, tomar meu banho, né, pegar a Bíblia e ler, poft, dormir. Acordei só 8, 9 horas depois, tá? Então, assim, depende, mas a maioria, né, muitas pessoas não podem. Se você tem problema para dormir, não faça exercício aeróbico à noite. Musculação pode, tá? Porque não aumenta cortisol, musculação pode. E aí você faz o exercício mais cedo, porque a gente precisa que a tua melatonina esteja alta e o teu cortisol esteja baixo. Porque quando dá 4 horas da manhã, que deu o pico da melatonina, ele vai começar a diminuir, vai começar a cair. E o que que vai acontecer com o cortisol? Ele vai começar a subir, ele vai começar a subir e ele vai te despertar. Por que que as pessoas acordam de madrugada, 2h30, 3 horas da manhã? Porque o cortisol subiu. Então, é o hormônio do estresse. Então ele subiu na hora errada. Então a gente precisa ter o manejo do estresse. Problemas todo mundo vai ter. Mas é a confiança, é a intimidade com Deus que vai fazer dar um clique, sabe? Para você saber que você não está sozinho, que Deus está contigo. É, eu morava hoje eu moro em casa, mas eu morava num apartamento e eu tinha uns 22 aninhos. E eu estava lendo a Bíblia deitada na cama, de blusinha, lendo a Bíblia. Escutei um movimento estranho, na minha cozinha. E daqui a pouco escutei uma confusão. Eu saí correndo, botei um short. Quando abri a porta do meu quarto, tinha um assaltante com uma arma na cabeça da minha secretária.
Eu falei, calma, não precisa disso, vamos ficar calmo. E aí, resumindo, 8 horas os assaltantes dentro do meu apartamento. E não aconteceu nada. Isso é uma história para depois contar com calma para vocês. E depois eles foram, queriam me levar, aí não me levaram. Bom, enfim, estava eu, a minha secretária e minha avó, de quase 90 anos, né? Então, assim, no momento do estresse, você fala, você pensa, né? Eu tinha até um cara que estava com uma aliança de noivado. Eu falei, sua não, noiva sabe que você está fazendo isso? Não estraga a sua vida, não. Confie em Deus. Ele vai te ajudar. Tenha confiança nele. Eu ainda tentando falar com ele, né? Bom, enfim. O telefone tocou, era minha mãe, e eu não atendi. E eu falei para ele, olha, se eu não atender, ela vai achar estranho, que ela sabe que eu estou em casa. Eu não morava com a minha mãe, morava com meu pai. Meu pai não tinha chegado. Eu falei, se eu não atender, vai ter vai dar problema. É melhor eu atender. Aí eu falo com ela. Aí ele falou assim: se você der alguma pista que a gente está aqui, eu te mato. Eu falei, não, tá, tranquilo. Aí tocou de novo o telefone, eu atendi e o cara com a arma aqui encostada na minha cabeça. Oi, mãe, como é que você tá? Tudo bem? Ela, filha, por que que você não atendeu? Eu falei, eu estava ocupada. A Arlete também, a vovó estava lá dentro vendo novela, que ela gostava. Aí ela, como é que foi hoje? Eu falei, foi tranquilo, foi tudo bem, não sei o quê. Vocês acham que uma pessoa que tem uma arma na cabeça, com 20 e poucos anos, você acha que ela falar com a voz normal? É Deus, gente. É a graça de Deus, é a presença de Deus. Deus podia ter me livrado? Podia. Ele não livrou? Não livrou. Mas quem sabe que aquele rapaz não tinha que ouvir isso? Quem sabe? A gente não sabe. Mas Deus também, no mundo tereis aflições? Sim. Significa que ele não me ama? Não, não significa isso. Ele me protegeu, protegeu. Mas eu podia ter morrido? Podia. Eu continuaria amando? Sim, continuaria amando. Igual os 3 amigos do Daniel foram para a fornalha. Morreu, morreu. Se Deus quiser me livrar, ele vai me livrar, porque Deus é Deus. Então, essa confiança a gente precisa ter em Deus, que a gente não está sozinho, nunca esteve sozinho. Ele sente cada dor, ele vê cada lágrima que você derrama, cada preocupação, ele só pede: entrega para mim, confia em mim, tenha paz, eu estou vendo isso tudo, sabe? E a gente precisa ter essa confiança para Deus mostrar que Ele continua sendo o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou o muro de Jericó, tá? Então, gente, deixa eu ver a hora aqui, que eu já me perdi no horário, que a gente vai fazer só 1 hora. Ah, são 10 para as 8. Então, assim, eu falei dos chazinhos. No próximo encontro, eu vou falar para vocês uma parte muito importante do intestino e muito importante também para que você não tenha, para que você trate essa questão da depressão. Na semana que vem, nós vamos falar muito sobre depressão. E eu vou falar coisas assim, mais assim, mentais, o que que a gente pode fazer, o que que Deus fala sobre a questão da depressão, o que que os cientistas falam, como que a gente trata isso, como é que a gente trata a nível de intestino. Eu vou explicar tudo para vocês, vou fazer prescrição, vou botar lá no grupo, tá bem? E a gente vai estudar é, a Bíblia. Então, o início vai ser a Bíblia, depois eu vou falar a parte, né, científica, nutricional, que tá tudo junto, tá bem? Um beijo para vocês. Querem falar alguma coisa? Ah, Valeriana, calma bastante. Que bom. Então tá, gente, vai estar gravado, tá? Vocês podem. Obrigada, Adriana. Gracinha, vocês são uns amores. Vocês se incomodam de eu fazer uma oração antes da gente ir embora? Posso fazer? Tudo bem? Então vamos lá. Querido Deus, obrigada pela oportunidade que nós estamos tendo de te conhecer um pouco mais, mas a gente não quer só isso. A gente quer viver o extraordinário. A gente quer ter plena confiança de que o Senhor está do nosso lado, que se eu tiver que mover as montanhas, o Senhor vai fazê-lo, Senhor. Mas a gente também é humano e a gente pede que o Senhor tenha compaixão da nossa pequenez, da nossa falta de fé, mas que essa fé possa, mesmo que seja do grão de uma mostarda, que ela possa crescer, crescer, crescer,
e frutificar, ajudar outras pessoas também. Usa-nos, Senhor, a nós todos, para ajudarmos quem está do nosso lado, quem precisa da gente. Ajuda, Senhor, as meninas a lembrarem dos 10 milagres que o Senhor fez na vida delas. Separarem, colocarem no caderno as 10 promessas e que elas possam te louvar a partir de hoje em oração, acreditando que o Senhor é Deus, que está com elas, que protege, que cuida e que ama e que deu a vida por cada uma delas. Muito obrigada pelo seu amor. Continue conosco, continue falando conosco por Jesus. Amém. Um beijo, meus amores. Eu vou botar um louvor, uma música bem bonita, tá? Lá no, lá no grupo. E se vocês quiserem ouvir, vai ser bem importante, tá bem? Eu vou ler aqui todas as mensagens. Um beijo para vocês no coração, viu? Tô junto com vocês, nós vamos juntos, tá? E nós vamos ajudar a tratar essa questão da ansiedade, essa questão da depressão, da tristeza, da violência, também existe muita violência emocional, assédio moral. Nós vamos tratar isso tudo juntas. E eu vou ajudar vocês, tá? A gente vai tratar o intestino de vocês, vai fazer desparasitação natural. Um beijo no coração. E podem convidar outras pessoas. Tchau, beijo.